quero acolher você mais uma vez para esta nossa série de reflexões a respeito da paixão de Cristo. São momentos muito importantes da nossa vida espiritual, quando nós paramos para refletir o amor com o qual nós fomos amados. Essa é, em substância, a realidade que nós refletimos quando pensamos a respeito da paixão de Jesus. E não somente isso, ao refletir sobre a paixão de Jesus, nós damos a Deus aquela abertura de coração necessária para que Ele nos ilumine com a sua graça e assim tenhamos força e estejamos preparados para amar Jesus de volta. Jesus sofreu por nós e nos amou. Mas para nós sermos capazes de sofrer por Ele e amá-lo, nós precisamos do auxílio da sua graça. Então, é isso que nós gostaríamos de fazer ao refletir sobre a paixão de Cristo. Na nossa meditação passada, nós falamos sobre Judas e Pedro. Por quê? Porque Jesus foi ao Horto das Oliveiras, ali iniciou todo o seu sofrimento espiritual, moral, e lá foi preso, entregue aos sumos sacerdotes por Judas, que era seu apóstolo, e depois foi julgado na casa de Caifás. Naquele julgamento religioso, Jesus foi acusado de blasfêmia, porque o sacerdote perguntou se Jesus era o Messias, o Filho de Deus vivo, e Jesus disse: "Eu sou", afirmando assim a sua divindade. Eu sou. Esse é o nome com o qual Deus se revelou no Antigo Testamento. Depois afirmou também a sua humanidade gloriosa, dizendo que vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e ali se rasgou o sacerdócio do Antigo Testamento. Enquanto isso, no pátio, Pedro negava Jesus. E fizemos então a comparação entre São Pedro e Judas. Pois bem, o fato é que Jesus, no seu julgamento religioso pelos sumos sacerdotes, foi condenado à morte por blasfêmia, por ser divino demais. Ali, Jesus, condenado, precisava agora que esta condenação fosse executada, mas o problema é que nós estamos aqui diante de uma ocupação romana, ou seja, a terra de Jesus, Terra Santa, ou seja, a província lá onde Jesus nasceu, depois cresceu, etc. E tudo isso estava sendo ocupado pelo Império Romano. E os judeus não tinham o poder de condenar ninguém à morte. Eles precisavam pedir licença para os romanos para matarem alguém. Então, lá vão os sumos sacerdotes e levam Jesus para Pilatos. Pilatos era o procurador romano, era ele quem cuidava daquela região ali da Judéia, onde fica Jerusalém. E os sumos sacerdotes levaram Jesus até a presença de Pilatos, no pátio da casa de Pilatos, porque não queriam entrar para não se contaminar e poder assim celebrar a Páscoa. Vejam só, esses sacerdotes ali mostram que são aquilo que Jesus os acusava, de sepulcros caiados. E eles não têm o mínimo escrúpulo de condenar à morte um inocente, mas têm a delicadeza ritual de não entrar na casa de um gentio, de um pagão, de Pilatos, para não se contaminar, como se eles
já não estivessem contaminados pela sua maldade, pela sua crueldade de condenar o inocente, condenar o próprio Deus. Pois bem, ao entregar Jesus a Pilatos, para que Pilatos o condenasse, os sumos sacerdotes estavam cumprindo a profecia que o próprio Jesus, nosso Senhor, tinha dito, que o Filho do Homem será entregue aos gentios, será escarnecido, açoitado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ressuscitará ao terceiro dia. Jesus previu que ele seria entregue aos pagãos, condenado pelo seu povo judeu. Agora Jesus precisava ser entregue aos pagãos. Pois bem, qual era a coisa mais óbvia do mundo? Que, uma vez que Jesus foi condenado numa corte inferior por blasfêmia, uma vez que se apela agora a um tribunal superior, qual é a regra do direito? A acusação tem que ser a mesma. É isso? Você não pode ser condenado em primeira instância por uma coisa e depois ser condenado em segunda instância por outra. Não tem cabimento. Mas o fato aqui é que os judeus não podiam apresentar para Pilatos a verdadeira razão de terem condenado Jesus. Eles estão condenando Jesus porque a mentalidade dos judeus, sendo homem, ele se fez Deus. Aqui não, a falta de fé dos judeus não enxerga que na verdade é que, sendo Deus, ele se fez homem. Mas os judeus não podiam apresentar isso para Pilatos, porque se fizessem isso, Pilatos ia rir na cara deles. Nós romanos temos tantos deuses, deixa Jesus ser Deus, porque qual é o problema? Quem quiser seguir Jesus e adorá-lo como Deus, que o siga. Então, é aí que os sumos sacerdotes precisam mentir. Eles vão diante de Pilatos e acusam Jesus de três coisas, e as três são absolutamente mentirosas, e eles sabem disso. Ou seja, aqueles sumos sacerdotes, aqueles homens religiosos não têm o pudor de mentir e de inventar a mais pérfida mentira, como verdadeiras serpentes com a língua bifurcada. Vejam a gravidade do que é mentir. Pensar uma coisa e dizer outra completamente inventada, fora da realidade. Qual é a acusação que os sumos sacerdotes apresentam a Pilatos? São três. Achamos que este homem estava pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César, dizendo que ele é o Cristo Rei. Essas são as três acusações. Qual é a primeira acusação? Está pervertendo a nação, ou seja, estão acusando Jesus de revolucionário, né? Segundo, que ele proíbe cobrar impostos. E terceiro, que ele está se fazendo de rei. Então vejam que as três acusações são acusações políticas. Enquanto Jesus foi condenado pelos sumos sacerdotes por razões religiosas, agora os sumos sacerdotes apresentam Jesus a Pilatos e querem condená-lo por razões políticas. Ou seja, no primeiro julgamento, Jesus era divino demais. Agora, no segundo julgamento, Jesus é humano demais. Antes, era muito religioso, sem nenhuma aderência política. Agora,
é totalmente político, sem um significado religioso. Pois bem, é evidente que Pilatos ouve aquelas acusações e não acredita em nada daquilo. Pilatos não era bobo. Ele sabia perfeitamente que aqueles sumos sacerdotes odiavam o Império Romano, que eles eram dissimulados, que eles faziam de conta que eram obedientes ao imperador romano, a César. Tibério era o nome do imperador daquela época. E, no entanto, agora se apresentavam as pessoas dissimuladas que eram, fingidos e falsos. O Império Romano agora se apresentava como os mais sinceros súditos que no meio do seu povo surja uma rebelião contra o Império Romano. Pilatos não é besta, Pilatos não é bobo, não acreditou em nada disso. E então, para tentar descobrir o que estava acontecendo, Pilatos quis interrogar o prisioneiro e chamou Jesus para dentro do seu palácio. Os sumos sacerdotes ficaram lá fora para não se contaminar. Jesus entra para conversar com o gentio, com o pai.